Olá, alunos do 7º ano, boa tarde, professora Suzana, História. Hoje nós vamos falar sobre o feudalismo. O feudalismo foi a principal forma de governo, organização social, cultural e econômica da Europa durante a Idade Média. Entretanto, o feudalismo ele não fica apenas na Europa, nós temos registros históricos de um Japão feudal. Então a Ásia também teve este modelo de governo que nós chamamos de feudalismo. A palavra feudalismo deriva de feudo. O feudo era uma grande extensão de terra, mas não ficava reservado apenas à terra. Toda a base da propriedade, como o moinho, os currais, a moradia servil, tudo isso fazia parte desta estrutura que nós chamamos de feudo. O proprietário do feudo era chamado de senhor feudal ou de suzerano, e aqueles que, em troca de uma oportunidade de trabalho e também de segurança, que recebiam um pedaço dessa terra do senhor feudal, eram chamados de vassalos. A sociedade do feudalismo era chamada de sociedade estamental. Isso quer dizer que era uma sociedade dividida em estamentos. Estamentos significam camadas, ou seja, pequenas divisões. Nós tínhamos na base dessa pirâmide os servos. Os servos eram pessoas que trabalhavam diretamente para o senhor feudal, e a sociedade do feudalismo ela tem uma característica muito interessante, que ela praticamente não permitia a mobilidade social, ou seja, se a pessoa nascia servo, era bem provável de que ao longo de sua vida, por todo o tempo, ela permanecesse como servo, ou seja, ela não poderia galgar novos degraus nesta pirâmide. A instituição mais poderosa durante a Idade Média, acima do senhor feudal e do rei, era a Igreja Católica. E por que a Igreja Católica era a instituição mais poderosa? É porque ela possuía maior quantidade de terras, e durante a Idade Média, terra significava poder, significava que esta instituição então detinha a maior quantidade de poder possível por ter mais terras. E além de ter grande quantidade de terras, a Igreja Católica também possuía o conhecimento. Os padres, os bispos, os cardeais, os abades e também o Papa eram chamados de elite letrada, eram as pessoas que tinham acesso aí ao conhecimento e à alfabetização. As pessoas que trabalhavam no feudo para o senhor feudal, estes servos, eles eram obrigados a pagar determinados impostos para o senhor feudal. Um desses impostos, né, os mais conhecidos, vamos falar sobre eles agora, era a corveia. A corveia era um imposto pago pela utilização daquele espaço, por estar habitando aquele feudo, então era necessário que este vassalo, este servo, pagasse então este imposto. Outro imposto também que nós tínhamos era a talha, né? A talha era o imposto pago pela produção. Cada vassalo era obrigado a retirar de sua produção entre 25% e 50%. Isso variava de feudo para feudo. Cada senhor feudal estabelecia sua porcentagem. Então, ele era obrigado a retirar de sua própria produção, de seu pequeno pedaço de terra, de 25% até 50% e dar este montante ao senhor feudal. Nós tínhamos também um imposto chamado banalidade, e este imposto era pago devido à utilização dos fornos, à utilização do moinho. Por exemplo, se nós tivéssemos um vassalo que plantasse milho e ele resolvesse então que ia transformar esse milho em fubá ou em farinha, seria necessária a utilização do moinho. Então a banalidade era um imposto pago por esta utilização. Nós tínhamos também a mão morta. A mão morta era um imposto
pago ao senhor feudal, que fazia referência às despesas funerárias quando alguém da família do vassalo vinha a falecer. E tínhamos também o dízimo. O dízimo é um imposto que ainda existe até hoje, né? Um pagamento referente ao campo da religiosidade. Muitas pessoas ainda colaboram então com o dízimo em suas religiões. A estrutura do feudo, ela começa a se formar na Idade Média, porque durante muito tempo a Europa sofreu diversos tipos de invasões, né, pelos povos árabes, pelos povos nórdicos, que são os chamados vikings, e devido a estas invasões, cada vez mais os proprietários de terra na Europa resolvem se armar e se fortificar. Inicialmente, os castelos eram feitos de madeira e, em virtude da perenidade da madeira, hoje em dia praticamente não se encontram registros, né, nas escavações destes castelos. Mas com o passar do tempo, os senhores feudais começam a construir os seus castelos utilizando a pedra, devido à sua força, devido à segurança maior. Então os castelos passam a ser construídos em pedra. Inclusive, existem muitos castelos da época do feudalismo que hoje são abertos à visitação na Europa e são considerados pontos turísticos para que as pessoas possam conhecer. Entre um feudo e outro, existiam várias estradas, né, que conectavam vários pontos da Europa. E essas estradas eram consideradas muito perigosas, porque nessas estradas ficavam os chamados salteadores. Quem eram os salteadores? Eram os ladrões. Então esses ladrões, eles roubavam cargas, roubavam qualquer tipo de produto que estivesse sendo transportado. A literatura e o cinema usa esse enredo dos salteadores para criar um personagem muito famoso, né, tanto na literatura quanto nos filmes, que é Robin Hood. Inclusive, há um filme de mesmo título, Robin Hood, disponível na Netflix, em que o personagem principal é interpretado pelo ator Russell Crowe e mostra basicamente toda a estrutura do feudo, as pessoas trabalhando ali, desenvolvendo as suas atividades. A relação entre o vassalo e o senhor feudal é chamada de relação de vassalagem, ou seja, esse vassalo e também os servos, eles não eram escravos. Prestem bastante atenção nisso. Muitas pessoas dizem assim, professora, mas eles não ganhavam praticamente nada, mas ganhavam. Porque eles recebiam este pequeno pedaço de terra para poder produzir. A agricultura desenvolvida ali é chamada de agricultura de subsistência, que é quando nós plantamos para poder sustentar a nós mesmos e também a nossa família. Então não é um processo de servidão, não é um processo de escravidão, porque o vassalo e também os servos ali na base da pirâmide, eles estão recebendo um pequeno pedaço de terra para poder produzir, ok? Essencialmente, então, este tema que falamos agora foi o feudalismo e vamos continuar nas próximas aulas. Um abraço, boa quarentena a todos, cuidem-se!